Bom dia. Eu tenho que continuar agradecendo o convite. Muito bom conhecer a igreja. E vocês não têm noção que alegria que eu senti quando eu vi as classes aqui à frente. Fotografei todas e quero pedir já permissão para usar nos meus arquivos pessoais, porque isso é a concretização de uma conversa entre eu e Márcia ano passado. Nós trocamos ideias, trocamos e-mails e surgiu. E quando você vê a concretização e como vocês fizeram isso com dedicação, com carinho, é maravilhoso isso. E assim, é claro que eu vou usar nas outras palestras, e assim como eu disse que algumas coisas não acontecem em Brasília, só no Rio de Janeiro, agora no Rio de Janeiro eu vou dizer, tem algumas coisas que só acontecem em Brasília, não acontecem no Rio de Janeiro. Muito bom, de parabéns pelo empenho. A classe aqui estava linda, né? Ela já tirou a roupa de rainha, né? Não poderíamos tirar selfie com a rainha, mas está tudo registrado. Eu quero convidá-los para que a gente reflita ainda um pouco mais sobre uma escola para todos. Não sei se será possível, porque eu não falei com antecedência, e aí minha culpa, minha máxima culpa. Eu quero que a gente reflita um pouco mais sobre o texto, não sei se é possível projetar, o texto de Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. E eu gostaria que ficasse o texto projetado, caso seja possível, porque eu queria que nós nos debruçássemos sobre o texto e aprendêssemos, refletíssemos algumas lições que ainda podemos aprender sobre a escola, sobre o ensino, sobre professores. Então, dentro desse texto de Neemias 8, de 1 a 12, 4 palavras, gostaria de destacar 4 palavras dentro desse texto que nos ajudarão a refletir sobre elementos essenciais à transmissão do ensino da palavra de Deus. Dentro desse texto, eu quero destacar comprometimento, envolvimento, estratégia e unidade. Vamos ler? E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Ilquias, e Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Assum, e Asbadana, e Zacarias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima do povo. E abrindo ele,
todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sabetai, e Odias, e Maacéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o tisarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam. Então, todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar? Senhor, a tua palavra está diante de nós, e neste momento queremos pedir que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que a tua palavra seja como semente em terra fértil, que brote, que frutifique, que multiplique e que dê fruto. Prepara, Senhor, os nossos ouvidos com uma sensibilidade especial para atentarmos para os ensinamentos contidos na tua palavra, e que ao aprendermos, ao entendermos o que a tua palavra quer de nós, saiamos daqui decididos, comprometidos, capacitados, trabalhando mais para a unidade no teu reino. Usa-me, Senhor, como instrumento, e tão somente como instrumento nas tuas mãos. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pega um texto assim, Antigo Testamento, às vezes não é muito lido, porque as pessoas acham que já passou, não tem mais nada para explicar. Ver esses nomes aqui, sugestões para futuros papais, dá um desânimo, né? Assim, não vou entender, não quero mais. Mas se a gente consegue vencer essas dificuldades iniciais, nós vamos encontrar tesouros escondidos. E esse é um texto. De novo, nós vamos voltar a falar que nesta reunião que foi feita, tinham homens, mulheres, e os que podiam entender. Nós queremos continuar pensando que a escola bíblica dominical é uma escola para todos. EBD, Escola Bíblica Dominical, pode significar também que é bom demais. Muitos têm sido os desafios, os obstáculos que se interpõem na existência da escola dominical. Fatores estruturais, currículos, falamos disso tudo ontem, falta de recursos humanos e materiais, e tantos outros que aumentam a nossa lista e a nossa
reflexão se de fato a EBD ainda possui algum valor ou se a época dela já passou. Nós podemos dizer que esses fatores são fatores externos, mas também quero dizer que temos outros desafios, que são os obstáculos internos, a falta de motivação dos alunos, a agenda apertada, as exigências da vida moderna, a disciplina com o horário dos alunos, a falta de disciplina de horário com os professores, a falta de conscientização da importância do ensino bíblico e tantos outros fatores que, somados, vão fazer com que a EBD não tenha o potencial que deveria ter em uma igreja. Então, dentro desse texto, nós vamos aprender algumas palavras que nos ajudarão a aplicar a escola bíblica dominical. Neemias, do capítulo 8 ao capítulo 10, ele descreve um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. E a gente sabe que avivamento não é movimento. O avivamento sempre acontece quando o povo retorna à palavra. O avivamento de uma igreja acontece quando o povo entende a palavra. E não só entende, como também cumpre a palavra. Esse é o verdadeiro avivamento espiritual. E grandes avivamentos registrados na Bíblia aconteceram quando o povo retornou à palavra. Neemias é o último livro histórico do Antigo Testamento e ele descreve o trabalho de Neemias para motivar o povo em Jerusalém a reconstruir as muralhas que protegiam a cidade contra as invasões dos inimigos. O livro mostra também a preocupação que Neemias, que era o governador da cidade, em proteger o povo contra uma ameaça ainda maior do que aquela que era ter a muralha destruída. A maior preocupação de Neemias era livrar o povo da influência externa daqueles que conviviam no entorno, ou daqueles que, pela falta da muralha de proteção, entravam e saíam, e com isso acontecia o sincretismo religioso. O livro de Neemias é um livro belíssimo, porque ele registra a história de um líder, de um povo que viveu no cativeiro e retorna. É um livro do pós-exílio e de uma cidade em ruínas. Para melhor compreensão da obra e da importância de Neemias, a gente precisa lembrar das lições que aprendemos na escola dominical. Esta daqui é a última leva do pós-exílio, quando o povo viveu 70 anos fora. E eles voltam a primeira vez com Zorobabel, depois eles voltam com Esdras, e agora Neemias faz esse retorno com eles para reconstruir. E tudo começou quando Neemias estava lá em Suzã. Ele era copeiro do rei, e chega um dos seus irmãos, por nome Anani, e ele pergunta: como é que está? Não disse que eu tenho problema com isso? Como é que está o povo lá em Jerusalém? Como é que está a situação daquele povo? E as notícias não foram muito boas. E mesmo Neemias não estando lá naquela cidade destruída, nem vivendo aquela situação, ele se compadece da situação do povo, e ele começa a orar, e ele faz um período de jejum. E aí, quando a gente lê, a gente vira a página e não percebe os detalhes. Ele não ficou sabendo, orou e jejuou e foi logo falar com o rei, não. Ele ficou um período de 3 meses fazendo isso. Aí, depois de 3 meses, de um capítulo para o outro, às vezes nós temos diferença de anos. De um capítulo para o outro, nós temos às vezes diferença de meses, que fazem toda a diferença na hora do nosso entendimento. Significa que ele dedicou um tempo à oração, buscando a Deus, porque ele estava decidido a ir e ele estava decidido a ajudar. E depois disso ele fala com o rei, o pedido dele foi atendido, ele recebeu recursos, os irmãos conhecem a história.
Neemias enfrentou oposição na tarefa que ele se propôs a realizar e não é diferente de nenhum de nós. Aliás, há um dito popular que só se joga pedra em árvore que dá fruto. Há outro dito popular que diz que não se joga pedra em cachorro morto. Meu irmão, enquanto a gente está sentado, está tudo bem. Quando a gente se levanta e se propõe a fazer alguma coisa, aí não foi diferente com Neemias. Ele encontrou oposição de todas as partes, inclusive ele encontrou dificuldades dentro da própria comunidade dele. Por isso, Neemias, repetidas vezes, se dirigiu ao Senhor e pediu sabedoria, e com isso ele implementou um programa prático que resultou na finalização dos muros em 52 dias. Isso está registrado lá em Neemias 6,15. No entanto, apesar da relevância da reconstrução dos muros e do trabalho de Neemias como um governador, apesar de Neemias restaurar a parte civil de Jerusalém, nada disso seria válido ou seria tão importante se não houvesse a restauração espiritual do povo. Então era preciso reconstruir muros e corações. Era preciso reconstruir muros e comunhão. Era preciso reconstruir, restaurar a comunhão do povo com Deus. E é por isso que Neemias delega isso a Esdras, o sacerdote. Esdras, então, recebe a incumbência de conduzir a reforma espiritual do povo. É que muros e corações deveriam estar inteiros. O capítulo que lemos registra a leitura do livro da lei por Esdras. Depois que já tinham reconstruído os muros, depois que já tinha passado 52 dias, o ponto culminante é a leitura do livro da lei. Nesse momento tão singular daquele povo, encontramos importantes ações que devem fundamentar todo e qualquer programa de ensino de uma igreja, sobretudo a escola bíblica dominical. Esses fundamentos que encontramos no texto, essas palavras que encontramos, são atemporais e devem orientar os nossos passos. Elas devem orientar os passos de todos aqueles que se dedicam ao ensino e buscam fazê-lo com excelência. A primeira palavra que nós falamos aqui é comprometimento. Do versículo 1 ao versículo 3, começa falando que o povo se ajunta e eles pedem a Esdras que tragam o livro da lei. No versículo 2 diz: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei. O povo pediu, Esdras atendeu e leu. Versículo 3. Ele leu diante da praça que está diante das águas, e diz que o povo estava atento. Quem foi Esdras? Por que o povo pediu que ele lesse? Talvez o pedido do povo para ele fosse um bom indicativo da boa reputação e da autoridade que ele tinha entre o povo. O que nós sabemos sobre Esdras? Pouca coisa. Não temos muitas informações na Bíblia sobre ele. Nós sabemos que a tradição judaica atribui a ele que ele era especializado na Torá, na lei de Moisés. Mas a informação mais relevante que nós temos de Esdras não é que ele tinha especialização na Torá. Está em Esdras, no capítulo 7, no versículo 10. Quem era Esdras? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Quem era Esdras? Uma pessoa
comprometida. Mas ele não era só comprometido em ensinar. Quando você abre lá em Esdras, no capítulo 7, versículo 10, você vai percebendo a sequência. Ele preparou o seu coração, ele decidiu, ele assumiu essa responsabilidade para quê? Ele assumiu primeiro para buscar, para aprender. Não só para buscar, para aprender, mas para cumprir. E depois de aprender e cumprir, para ensinar. Olha aonde estava o segredo da autoridade de Esdras. Porque era alguém que não apenas ensinava, mas que tinha o comprometimento de aprender e ensinar. Eis aí o segredo para aquele que almeja cumprir com seriedade o ministério do ensino. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 7, ele nos alerta dizendo que haja dedicação ao ensino. Se a vocação, se o chamado, se a missão, se a tarefa é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Um professor comprometido como Esdras é aquele que não se cansa de aprender, pesquisar e se qualificar. É alguém que entende que estamos em constantes mudanças e as novas gerações precisam ser alcançadas com a mesma mensagem, mas com uma metodologia própria à época em que vivem. Atualmente somos conhecidos como a sociedade do conhecimento, os recursos são ilimitados e as mudanças acontecem com uma velocidade estarrecedora. Por isso, professores precisam se integrar com as novas maneiras de se comunicar com seus alunos. E para isso, é necessário se renovar, acompanhar as mudanças, se comprometer com aquilo que faz. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto está no versículo 3. É que Esdras era a pessoa capacitada. Por isso que pediram a ele. Mas nós não podemos deixar de destacar que o povo quis. O povo desejou. O povo pediu. O povo entendia a necessidade. Isso significa envolvimento. Porque não basta ter um corpo docente preparado, qualificado, capacitado, se o povo não se envolve na tarefa. Por mais que a igreja capacite, qualifique, prepare, por mais que a liderança faça isso, se a sua membresia não se envolve na tarefa, não responde, não entende, é um trabalho que se torna árduo, pesado e cansativo. Porque algumas vezes, nós como membros da igreja, apenas nos sentamos e ficamos como crianças a esperar que as coisas aconteçam. Que tenha alguém que vá à frente da minha classe e me diga tudo o que eu preciso saber. E às vezes, por mais esforços e estímulos que se faça, muitas vezes a membresia da igreja não responde aos estímulos que a igreja faz. É aquela velha história de 20% puxando para um lado e 80% puxando para o outro, reclamando. Mas isso não acontece aqui, só lá no Rio de Janeiro. Nas igrejas que eu fui, as outras também eu não posso falar. A gente percebe no texto que o povo estava desejoso, ávido por aprender. Quem trabalha com educação sabe que o aluno precisa ter disposição interna para aprender. Porque se ele não quer aprender, ele vai colocar todos os obstáculos para que isso não aconteça. Eu tenho que querer, eu tenho que entender, eu tenho que priorizar. É fato que nós temos uma vida muito corrida, mas muitos membros das igrejas estão sofrendo da síndrome de Marta.
E sabe qual é a síndrome de Marta? Distraídos. Jesus estava lá, estava ensinando. O que ela queria fazer era importante, mas não era essencial. E Jesus fala: Marta, Marta, você está distraída com tantas coisas. É claro que no mercado competitivo que nós vivemos, não precisamos mais ser bons, temos que ser os melhores. Fato. Mas não podemos ficar tão distraídos assim de que todo o tempo que sobra, porque nós não temos coragem de faltar a alguns compromissos, de deixar de fazer alguns cursos, de nos certificarmos, mas porque nós não assinamos ponto, nós não batemos presença, nós lidamos com voluntários, a escola dominical e a igreja sempre é muito mais fácil de descartar. É sempre muito mais fácil eu me preparar para fazer qualquer outra atividade secular. Não estou fazendo nenhuma apologia que ninguém deva se preparar. O problema é que a gente não usa isso no reino. É que a nossa visão do reino continua muito limitada. Será que nós não estamos sofrendo com a síndrome de Marta? Precisamos ter cuidado com o ativismo, inclusive o ativismo religioso. O realizar tantas programações, tantas coisas, sem qualquer sentido, apenas para manter uma agenda cheia, apertada, para dizer, tem um movimento, está acontecendo alguma coisa, tem que estar acontecendo alguma coisa, senão vai parecer que a gente está muito parada. A leitura foi feita desde a alva até o meio-dia, o povo em pé. A posição não era confortável, não tinha recursos que nós temos hoje, mas diz lá que o povo estava atento à leitura da lei. Sem o envolvimento da membresia da igreja, qualquer projeto ou organização está fadado ao fracasso. Quando as pessoas não compreendem a importância do ensino da Bíblia, do estudo da Bíblia, o resultado é uma igreja imatura, dispersa, desunida e vulnerável a todo tipo de ataque. A recomendação de Paulo, na carta dele à igreja de Éfeso, ainda é muito atual para nós. Lá na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 14, Paulo diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se eu não aprendo, eu não sei responder, como ontem tantas vezes foi dito, a razão da esperança que há em mim. A gente já viu sobre comprometimento da liderança, a gente acabou de ver no texto agora envolvimento, ou seja, uma resposta ao estímulo que foi dado. E agora nós vamos pensar sobre estratégia. Isso está lá no versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Isso foi uma estratégia. Era muita gente. Todos precisavam ouvir. Qual foi a estratégia? Usar os recursos disponíveis. E os recursos disponíveis naquela época era construir um estrado de madeira, de sorte que ele ficava ali, e ele ficava mais alto que o povo. Com isso, todos poderiam vê-lo, e ele poderia ter uma visão mais ampla. Ele tinha uma visão panorâmica daquele momento. Pensemos por um momento naquela reunião e em sua total falta de recursos. Nada de microfones, nada de cadeiras confortáveis, de ar-condicionado, de classes separadas por faixa etária, de quadros ou recursos visuais. Como falar para tanta gente? É aí que Esdras e seus auxiliares têm uma ideia genial. Eles constroem um lugar próprio
para aquele momento. Lá no versículo 5 diz assim: e Esdras abriu o livro da lei perante os olhos do povo. Por que que o povo pôde ver a abertura? Versículo 5: porque estava em cima de um púlpito, ele estava acima de todo o povo. Essa foi a solução que eles encontraram para aquele momento tão especial. Não haveria confusão em quem é mais baixinho, quem é mais alto. Não ia ficar um empurra-empurra, sai da minha frente que eu não estou vendo, sai da minha frente, dá para os mais altos ficarem atrás, os mais baixos ficarem na frente. Eles encontraram a solução. Que ideia genial. Às vezes não damos a devida importância a estratégias tão simples, somente por serem simplórias demais. Esse é o desafio da igreja, de toda a igreja, em todos os lugares, encontrar estratégias que lhes facilite a transmissão do ensino e garanta a continuidade do aprendizado para os alunos. A falta de recursos não deve ser um impedimento ao bom funcionamento de qualquer EBD. Isto não quer dizer que não deva haver investimentos em equipamentos, em recursos materiais e humanos. Mas quando a igreja não possuir recursos suficientes, ela deve buscar estratégias com criatividade e empenho. Ainda dentro de estratégia que eles tiveram, que a primeira foi construir um local para ficar mais alto, nós vamos ver também que houve um trabalho em equipe. Gente, esses nomes esquisitos não estão ali à toa. Eles não estão ali para dificultar a nossa leitura. Eles estão ali para que a gente saiba que houveram auxiliares, que houve uma equipe que trabalhou junto com Esdras. E a gente conta que 6 homens ficaram à direita dele, e 7 ficaram à esquerda, lá em cima, junto com ele. Aí diz os nomes que eu não vou repetir. Além disso, havia no meio do povo levitas entre o povo. Por que tanta gente? E o que exatamente eles queriam com essa estratégia de trabalho em equipe? Há pelo menos 3 possibilidades. Aquele povo que estava 7 de um lado, 6 de outro, há uma possibilidade de que essas pessoas, como não havia microfone, alguns estudiosos dizem que eles formavam como que um semicírculo. Esdras lia uma coisa e eles repetiam em coro e alto para que isso reverberasse para o povo. Então a ideia era que ele falava uma coisa, ele lia, e aqueles que estavam ao lado dele repetiam como um grande megafone para o povo ouvir. E aqueles que estavam lá no meio do povo? Tinham os que estavam com ele e os que estavam com ele no povo. Por que que eles estavam lá? Porque a lei estava escrita em hebraico e o povo já falava aramaico. O povo perdeu a língua materna no exílio. Então eles não entendiam mais o hebraico. Aqueles levitas estavam lá para que Esdras, ao ler no hebraico, fosse traduzido para o aramaico. Está vendo como as coisas não estão à toa aqui? Tem um sentido. A outra possibilidade também é que Esdras fosse lendo por parte, parava e depois eles explicavam. Não sabemos, não estávamos lá, mas isso são possibilidades possíveis de ter acontecido. E dentro da estratégia também eles tiveram capacitação. No versículo 7 e no 8, diz que entre o povo estavam lá uns homens que traduziam. Bem, para que eles pudessem traduzir do hebraico para o aramaico, eles precisavam ser versados nas 2 línguas. Então, além disso, tinha ali uma capacitação que facilitava o processo de ensino e aprendizagem. Como o povo poderia entender se não falavam mais o idioma em que a lei estava escrita? Como é que os nossos alunos da EBD
vão entender os textos sagrados se eu não me capacito para tal? Se eu não trabalho em equipe? E se eu não uso os recursos disponíveis? E olha que, se tratando de recursos disponíveis, a internet tem muita bobagem, mas tem muita coisa boa, que pode nos ajudar para que a gente pesquise. O ponto culminante da reunião foi o entendimento que o povo teve da leitura. Diz lá no versículo 8, 9 e 12b, que o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Por que que choravam? Porque entenderam o quanto estavam distantes de Deus. O choro foi de arrependimento. O choro foi de falta de conhecimento. Estava escrito ali, mas eu nunca tinha entendido. Ninguém tinha me mostrado dessa forma. Gente, eu estou fazendo tudo o contrário. Eu não estou vivendo da forma que Deus espera que eu viva. Eu não estou vivendo de acordo com a fé que eu abracei. Então, de agora em diante, eu quero fazer isso. Mas isso só acontece se o povo entender. E somos nós os facilitadores nesse processo. De nada adiantaria os esforços se o povo não assimilasse os ensinamentos. O choro foi a constatação do quanto estavam vivendo longe do caminho de Deus. O povo aprendeu, e quem aprende muda. Se não há mudança, não houve aprendizado. Porque quem aprende muda. E quem aprende adiciona algo novo a si. Quem aprende integra ao seu comportamento o esclarecimento, um conceito, algo de valor. O aluno precisa entender o que está escrito na palavra, para que sua palavra seja transformada, para que sua vida seja transformada, restaurada e santificada. A leitura da Bíblia deve fazer parte da nossa vida. Todos nós procuramos nesse livro a estrada para andar com Deus, e fazemos isso pela leitura e pelo estudo. Todavia, para ler a Bíblia, precisamos interpretá-la, compreender o seu conteúdo. O ato de ler não traz em si uma interpretação segura. Assim, quando agimos dessa forma, construímos fundamentos sólidos de uma educação cristã e contribuímos para o desenvolvimento espiritual. Comprometimento, envolvimento, estratégias. Estratégias são o elo que oportunizam o entendimento da palavra e, consequentemente, as mudanças necessárias na vida do povo de Deus. Estratégias possibilitam o alcance dos objetivos propostos. E a última palavra que a gente encontra no texto é unidade. Unidade entre a liderança. Isso foi fundamental, está lá no versículo 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas formaram uma força-tarefa. Neemias, como governador, ele delegou, ele distribuiu responsabilidades. Ele reconheceu que ele não podia fazer tudo sozinho. Há uma importância tremenda quando a liderança reconhece que precisa compartilhar responsabilidades e tem a sensibilidade de escolher as pessoas certas para o realizar. Neemias escolheu a pessoa certa. A liderança do povo se uniu em torno de um objetivo comum: que todos ouvissem, entendessem e praticassem os ensinamentos de Deus. Sem unidade, nem a EBD, nem qualquer outra organização da igreja caminha seguramente. Como diz o provérbio popular, cada um puxa a brasa para sua sardinha. A liderança consciente de sua missão e instrumentalidade entende que todos os departamentos ou classes têm o seu valor.
Departamentos e classes não devem ter panelinhas. E se tiver panelinha, não pode ter tampa. Porque panelinha com tampa significa que quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Líderes conscientes trabalham juntos, pois sabem que o propósito é maior do que as diferenças pessoais. A leitura do livro promoveu uma grande onda de arrependimento. Ao longo dos séculos e milênios, vários servos de Deus se levantaram para ministrar o ensino das Escrituras ao povo. Hoje nós temos a organização antiga e tão moderna como a EBD. Em tempos difíceis, sombrios e de corrupção generalizada, é necessário buscar caminhos para fortalecer, dinamizar e aumentar o número de alunos na EBD. Até quando? Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.